Fala meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou trazer 5 exemplos solves de Scube pelo método básico. Eu fiz um tutorial aqui no canal, então esse vai ser um complemento para o pessoal que está iniciando nessa modalidade, que tem alguma dúvida, quer melhorar em alguma coisa, quer entender a lógica de como eu resolveria se eu estivesse usando o método básico, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, todos os Scrambles vão estar aparecendo na tela e também na descrição. E como eu disse, já foi lançado o tutorial desse método, então qualquer dúvida vocês podem checar também no link que vai estar aqui embaixo. Bom, vamos começar. A primeira coisa que eu vejo é o branco, que está extremamente fácil, porque eu consigo com 2 movimentos colocar essas duas peças no lugar. E esse branco, laranja e azul, que ele vai ficar nessa posição, eu consigo encaixar de uma maneira bem fácil também. Então eu vou descer aqui o branco, vermelho e verde pro lugar. Esse branco, verde e laranja vai ficar numa posição boa. E aí eu giro pra cá pra colocar essa peça aqui. Como que a gente faz isso? A gente deixa na posição, coloca lá embaixo e depois volta que a gente destruiu, né? Digamos assim. Aqui, se a gente for usar pelo método básico, a gente aprendeu que esses dois a gente deixa do lado direito e faz aquele algoritmo. E aí a gente consegue orientar essas peças de canto. E aqui a gente tem 3 meios para trocar, né? Eles não estão numa sequência, numa fileira, digamos assim, né? Estão nesse formato, digamos, nessa sequência de um em cima, um do lado esquerdo e um do lado direito. E o que a gente vai fazer é esse movimento para deixar enfileirado. E aí sim o algoritmo para ir tudo pro lugar, e aí a gente volta essa peça aqui, esse movimento, pro lugar correspondente. Bom, esse segundo Scramble tá muito fácil, tanto no branco quanto no verde. Vocês podem ver que tem 2 peças certas. Isso é bem difícil de acontecer, mas quando tiver pode ter certeza que vai ter alguma coisa boa. E no verde a gente pode ver que um movimento leva essa peça pro lugar, e aqui com 2 movimentos. Então, 3 movimentos ao todo, isso é muito rápido, muito pouco mesmo, não tem nem do que reclamar. A gente vai colocar primeiro essa peça aqui, com esse movimento, e depois o verde, branco e vermelho aqui nessa posição, tá? Uma coisa que eu falei no vídeo, eu vou relembrar aqui, é que vocês devem fazer em todas as cores, vai ser o mais eficiente para vocês e no futuro pode te ajudar muito. Então sempre treina em todas as cores. Aqui caiu o mesmo caso da anterior, né? A gente não tem nenhum canto orientado, a gente vai deixar aqui pro lado direito e fazer o algoritmo. Bom, e depois disso a gente consegue aqui 5 meios para trocar. O que eu vou trocar primeiro podem ser esses 3 aqui. Essa é uma sequência que a gente pode colocar e fazer o algoritmo. E depois disso a gente cai nesses 3 da mesmo jeito, né? Que o outro, que a gente vai fazer a mesma coisa, vai colocar numa fileira e executar o algoritmo. Sempre olhando daquela maneira que eu ensinei no vídeo. O branco vem pra cima, o laranja vem pra frente, o azul vai lá pra trás, fazendo exatamente o que o algoritmo pede, né? E a gente nunca pode esquecer daquele último movimento. Bom, nesse Scramble eu não achei nada demais, tá? Pelo contrário, eu achei ele bem ruim. E o que eu vou fazer é basicamente colocar o amarelo, esse amarelo, verde e vermelho aqui. Depois esse vai ficar numa boa posição para eu colocar no lugar. E depois eu vou resolver os outros 2 que não vão estar numa posição tão boa assim. Então começo aqui. Depois esse movimento, né? Tem dos 2. E aí eu tenho essas 2 peças que eu vou primeiro encaixar essa. E por fim essa vai estar numa posição melhor, né? Então subo, coloco na orientação correta, encaixo e depois é só descer esse outro amarelo e a gente tem um lado completo. Aí aqui é aquele caso que eu já mostrei, né? 2 aqui do lado direito e a gente faz o algoritmo. E por sorte a gente conseguiu orientar não, né? Colocar no lugar os centros de cima e do lado esquerdo. E aí a gente tem aquele caso clássico, digamos assim, que são só 3 que estão numa fileira. E aí a gente só reconhecer qual que é a ordem. Nesse caso eu tenho que trazer o verde para cima, o laranja para frente e o vermelho para trás. Então é só fazer o algoritmo e finalizar o Scube. Bom, aqui a gente vai pro quarto Scramble. E o amarelo tá legal, tá uma cor interessante, apesar de ter uma peça só. A gente consegue descer essa aqui, que é amarelo, verde e vermelho, para a posição certa.
com o movimento. Depois, esse amarelo, azul e laranja, ela vai vir para essa posição. E eu consigo descer com o movimento também para cá. E por último, só vai faltar essa aqui, que é só a gente orientar. Então, eu vou descer para cá, essa aqui. Depois, descer a amarelo, laranja e azul. E por fim, orientar essa peça de canto dessa maneira. Então, bem simples, a gente consegue completar o amarelo. Aqui a gente vai ter o mesmo caso da solve passada, em que a gente tem duas peças orientadas, a gente tem que orientar mais duas, né? Mas primeiro a gente faz um algoritmo nessa posição. E depois a gente faz novamente, só que de outra posição. A gente gira o cubo aqui pra direita e faz o algoritmo, né? Que é desce, desce, sobe, sobe. Bom, aqui a gente tem um caso um pouco diferente, né? Se eu não me engano, eu não sei se eu passei no vídeo esse caso, porque não precisa, é só você seguir o padrão. Se você fizer o algoritmo daquela maneira, você vai conseguir cair num caso que você já sabe. Porém, você pode fazer uma outra coisa. Você pode fazer esse movimento, trazer essas duas, né, para essa posição, que vai ficar, eu preciso trocar essas duas e essas duas. E você pode fazer o algoritmo 3 vezes. Então, se você fizer dessa posição aqui, fazer esse movimento, para deixar as duas que você precisa trocar, uma na frente, uma em cima, e uma do lado esquerdo e uma do lado direito. E repetir aquele algoritmo que você aprendeu 3 vezes, que é abaixar, abaixar, subir, subir, abaixar, abaixar, subir, subir, abaixar, abaixar, subir, subir. Você consegue completar lembrando daquele último movimento. Porém, como vocês estão muito no começo, talvez vocês se confundam muito fazendo esses movimentos e decorando a ordem de tudo. Então, o que eu recomendo mesmo, se você está no começo aí do aprendizado, é você fazer aquele algoritmo daquela forma básica. Então, por exemplo, você fazer nessa sequência aqui, o algoritmo. E aí sim você vai cair num caso que você já sabe, já consegue até reconhecer de uma forma mais fácil. Que é essa fileira aqui, né? O verde vem para cima, o laranja para frente e o vermelho vai para trás. Concluindo o algoritmo daquela maneira que a gente já sabe e completando o skill. Vamos para a última solve, que aparentemente a melhor cor é o branco, em que a gente já tem duas peças corretas, a gente precisa colocar essa peça no lugar e essa aqui de cima. Normalmente eu falo para as pessoas começarem pelas peças que já estão em cima, mas não olhando para cima, né, com o branco aqui do lado. Porém, nesse caso vai ser uma exceção. Eu vou primeiro fazer essa peça e depois essa. Vou fazer isso porque eu acho que vai ser mais rápido, tá? Não necessariamente por eficiência ou por coisa assim, mas porque eu acho que na hora da solve, eu acho que os finger tricks seriam mais rápidos. Esse verde e laranja eu iria descer para a posição certa, voltar esse branco, verde e vermelho e encaixar na posição correta. Dessa forma. Aí aqui eu teria que girar 2 vezes, né? Ou fazer o algoritmo ao contrário, mas como eu disse, como vocês estão no começo, é melhor aprender menos coisa e tentar ser bom com o que você já sabe, tá? Depois vocês se preocupem em aprender mais algoritmos e aprender outras coisas, mas por enquanto pode rotacionar. E aí eu rotacionaria 2 vezes, né? Faria o algoritmo. A gente tem 5 meios para trocar. E aí eu vou trocar esses 3, né? E aí o verde e o laranja vão ficar corretos e depois eu vou ter mais 3 centros para trocar. É aquele algoritmo da última etapa que eu ensinei no vídeo. Faz esse aqui, gira 2 vezes e repete. E aí você consegue acertar as 2 cores. Ficam essas 3, vocês têm que fazer um movimento para deixar numa fileira, digamos assim. Pode ser esse amarelo aqui para trás. E aí você faz o movimento, né? Para o amarelo vir para cima, o azul vir para frente e o vermelho para trás. Que é o mesmo algoritmo. E não se esqueçam de voltar aquele último movimento. Às vezes, quando vocês estão girando rápido, vocês esquecem desse último movimento, batem no timer e o cubo não está finalizado. Foram essas as 5 exemplos solves de Skillb, principalmente para quem viu o tutorial, para quem está aprendendo no começo ainda no aprendizado de Skillb. Foi, tipo, bem básico mesmo, eu não quis passar tanta coisa a mais para não encher a cabeça de vocês com coisas que no momento eu não acho que são tão pertinentes assim. Aos poucos vocês vão aprendendo mais coisa. E para quem quiser também um pouco mais avançado, eu tenho o tutorial de Skillb do método Sara, que é inclusive o método que eu uso. E se vocês tiverem interesse, eu posso inclusive trazer exemplos solves de Skillb pelo método Sara. Então, se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante. Então foi isso, valeu e até o próximo.